A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra em Jó 42, verso de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E Jó, ele sabia disso, irmãos, que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Eu não sei o tamanho do projeto, o tamanho do plano, o tamanho das promessas que Deus, ele te fez. Mas ele me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Não tem porta aberta, não tem obra contrária. Não tem nenhum mal que se levante contra ti a ponto de conseguir frustrar os planos que Deus designou para tua vida. Sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Não é você que pode, não é você que faz, não é você quem abre. Quem faz é o Senhor, e é Ele quem vai executar aquilo que Ele te prometeu. Declare comigo: meu Deus pode todas as coisas, e é Ele quem vai fazer milagres na minha vida. O meu Deus pode todas as coisas, e é Ele quem vai fazer milagres na minha vida. Aqui você vai observar que Jó, ele responde ao Senhor. Jó, irmãos, ele deixa bem claro, depois de todo o processo que ele enfrentou, que Deus é todo poderoso. Eu não sei qual processo você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele é imutável. Deus, ele não mudou e ele continua sendo o mesmo. E você precisa guardar essa convicção no seu coração. Irmã, eu estou cansada. Irmã, eu estou exausto. Eu estou em um processo que parece que eu não vou sair dele. Quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos exatamente isso. Um homem cansado, um homem frustrado, um homem que não está entendendo nada. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que a nossa história vai estar exatamente assim. Mas diante da dor, diante do sofrimento, diante daquilo que Jó não estava compreendendo, ele resolveu aqui, irmãos, declarar que nenhum dos planos de Deus poderiam ser frustrados. Na verdade, todo o processo na história de Jó foi um plano de Deus. Às vezes você não entende os processos que você está enfrentando. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer que tudo faz parte do processo que Ele designou para a sua vida. Jó precisava viver tudo que ele viveu. E tem homens e mulheres que não estão entendendo alguns processos. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você precisava passar. Você precisava viver. Você precisava me conhecer mais de perto. Você sabia que tem lutas que nos aproximam de Deus. Tem lutas que nos fazem conhecer ao nosso Deus melhor. Tem lutas que firmam a nossa fé na rocha. Irmãos? Porque aqueles que veem o agir de Deus, eles têm uma fé realmente transformada, uma fé restaurada. É uma fé que ninguém tira, uma fé convicta. Muitas vezes precisamos ver o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes precisamos ver Deus trabalhando. E quando é que Deus trabalha? Quando o deserto chega, quando a luta chega, quando a porta se fecha, mostrando pra gente que o poder está nas mãos dele. Declare comigo: o poder está nas mãos do meu Deus, e eu nunca vou esquecer disso. O poder está nas mãos do meu Deus, e eu nunca vou esquecer disso. Jó enfatiza que o Senhor pode todas as coisas. Ele não disse assim: o Senhor pode em uma área e outro o Senhor não pode. Não. Ele disse: eu sei que é tudo, Rabaiacandarás, tu podes. Tudo. Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer: não existe nada impossível. Eu não sei o tamanho do processo que você está enfrentando, o que você perdeu, mas Deus marcou um encontro contigo aqui nesta palavra para te dizer que tudo é possível para Ele. Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar o seu casamento, Ele pode restaurar a sua saúde, Ele pode trazer restauração para as suas finanças, Ele pode trabalhar na sua casa, no seu ministério, porque Ele pode ir abaiacandaraço tudo. E Jó confessa isso: meu Deus pode tudo.
E a partir de hoje você vai começar a confessar isso na sua história. O meu Deus pode tudo. Declare comigo: o meu Deus pode todas as coisas. Eu não vou esquecer disso. O meu Deus pode todas as coisas e eu não vou esquecer disso. Você não pode esquecer que o teu Deus, Xarabaia Candarasto, é todo poderoso. Você não pode deixar o processo roubar a sua fé. Você não pode deixar o processo minar as tuas emoções. Você não pode deixar o processo fazer você perder a fé no que Deus falou sobre a sua vida. Porque o Senhor pode todas as coisas. Ele não é limitado. Jó, ele declarou isso, irmãos, diante das dores. Jó não esperou primeiramente a restauração para depois ele declarar isso, mas ele primeiramente declara que o Senhor pode todas as coisas. E a partir de hoje você não vai esperar a sua história mudar, você não vai esperar a porta abrir, a cura chegar, a restauração acontecer para você declarar que o Senhor pode todas as coisas. A partir de hoje você vai declarar do jeito que o seu cenário está. O Senhor pode todas, arabaia, candarás, turabaia, coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: comece a declarar como Jó declarou, com certeza, com fé, com convicção, que eu posso fazer porque eu posso, diz o Senhor. Você entrou aqui pensando que Deus não poderia transformar, pensando que Deus não poderia curar, pensando que Deus não poderia abrir esta porta, e Deus está dizendo: eu posso. Você tem que crer. Eu posso, você não tem que deixar para crer depois que acontecer, pois a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você acredita. Jó, ele enfatiza que Deus pode tudo, antes mesmo de Jó ver a restauração chegar. Primeiramente, Jó, ele executa a fé dele. E nós precisamos executar a nossa fé, colocar em prática. Porque se a gente não colocar a nossa fé em prática, irmãos, nós não vemos milagres acontecer, pois a palavra do Senhor deixa bem claro pra gente que sem fé é impossível agradar a Deus. Jó, ele exalta aquele que permitiu a prova na história dele. E ele diz: eu sei que o Senhor pode tudo. Não é uma coisa nem outra, é tudo. Não existe limitações para o teu agir. Este homem, irmãos, teve a vida dele toda tocada. Mas ele estava declarando que não existia limitações para o agir de Deus. Declare comigo: eu não posso esquecer que não há limitações para o agir do meu Deus. Eu não posso esquecer que não há limitações para o agir do meu Deus. Quando Deus determina planos na sua vida, eles não podem ser frustrados. Quando olhamos para a história de Jó, irmãos, nós vemos que Jó, ele sobreviveu verdadeiramente porque Deus o protegeu. Porque diante de tanta prova que ele enfrentou, irmãos, humanamente falando, não teria como alguém sobreviver se Deus não estivesse com essa pessoa. E Jó deixa bem claro que os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Deus tinha um plano de restauração para ele. Assim como Deus tem um plano de restauração para a sua vida. E você tem que começar a olhar como Jó. Os teus planos não podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor determinou para a minha vida tem que acontecer. Aquilo que o Senhor determinou na minha história tem que acontecer, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. E nenhum dos teus planos cai por terra. Nenhum dos teus planos falham. Por quê? Porque o Senhor é todo poderoso. Quando nós entendemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é todo poderoso, a nossa história começa a mudar. E hoje Deus, ele diz para você: eu quero transformar a sua história. Mas eu também quero que você passe a entender que não existe nada impossível para mim, que os meus planos na sua vida ainda estão de pé. Tem pessoas que perderam tantas coisas, que estão vivendo tantos processos, que hoje você até custa a acreditar que os planos de Deus ainda estão de pé na sua vida. Hoje você olha para aquilo que te cerca e muitas vezes você é tentada a ficar observando o seu cenário e perder a sua fé. Mas Deus está dizendo hoje: foca no cenário. Foca na minha palavra. Foca nos meus desígnios para a sua vida. Foca naquilo que eu tenho na tua história. Declare comigo: eu vou focar no que Deus tem para mim. Eu não vou focar no cenário. Eu vou focar no que Deus tem para mim. Eu não vou focar no cenário. Quando você vê Jó declarando, quando você vê Jó confessando,
que o Senhor pode tudo e que nenhum dos planos dele podem ser impedidos, Jó estava agindo pela fé. Porque a vida de Jó não estava restaurada. A vida de Jó ainda estava, humanamente falando, da mesma forma. Mas Jó entendeu. Foi como se fosse um estralar na mente de Jó. Foi como se fosse um chacoalhão nele, sabe, irmãos? Para que ele se erguesse espiritualmente. Porque Deus, irmãos, não perde o controle de nada. Não importa o processo, não importa o vale, não importa a dor e o sofrimento. Deus, ele continua no controle. Então, depois do Senhor falar com Jó, Jó desperta. E hoje eu vejo pessoas aqui despertando, porque o Senhor, o Espírito Santo, ele está falando contigo e ele está dizendo: comece a me glorificar, comece a dizer que eu posso todas as coisas. Eu te trouxe aqui para te dizer que as minhas promessas na sua vida ainda estão de pé, e eu velo sobre a minha palavra para cumprir, mas você tem que crer. Você tem que confiar antes arabacandarasto de acontecer. Declare comigo: eu vou crer, eu vou confiar nas promessas de Deus antes de acontecer. Eu vou crer, eu vou confiar nas promessas de Deus antes de acontecer. Jó confessa. E ele diz para o Senhor: não tem limitação. E não tem mesmo, irmãos. Deus, ele restaurou todas as áreas da história de Jó. Deus, ele agiu de maneira extraordinária, dando para ele tudo em dobro do que ele antes possuíra. É este Deus, irmãos, que Jó, ele declarou aqui que pode todas as coisas. É este Deus que nós servimos. É um Deus todo poderoso. Declare comigo: o meu Deus é todo poderoso. E ele nunca perdeu batalha, e não é a minha que ele vai perder. O meu Deus é todo poderoso, e ele nunca perdeu batalha, e não é a minha que ele vai perder. Deus estava no controle da história de Jó. Jó, ele começa a confessar isso. E Deus, após a confissão de Jó, após ele perdoar os amigos dele, a Bíblia nos diz que Deus restaura a história dele. Deixe Deus trabalhar da forma que Deus sabe, porque ele tem restauração reservada para a sua vida. E tenha certeza de uma coisa: nada está perdido na sua história. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, pois nós servimos ao Deus do impossível. Declare comigo: eu sirvo ao Deus do impossível, e ele vai fazer milagres na minha vida. Eu sirvo ao Deus do impossível, e ele vai fazer milagres na minha vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, meu Pai, por esta palavra, te agradecermos, Deus, porque o Senhor é o Deus que fala de maneira especial aos nossos corações, nos lembrando, Pai, que o Senhor pode todas as coisas, porque diante de alguns processos, algumas pessoas aqui acabaram esquecendo do teu poder, esquecendo que o Senhor não é limitado, e muitas vezes ela olha para a luta como se a luta fosse maior do que o Senhor. Mas hoje, Irabaiacandarasto, o Senhor trouxe eles aqui para dizer para eles que o Senhor é maior do que a luta. O Senhor é maior do que qualquer problema. E nenhum dos teus planos, Charamandacandarasto, na história deles vai ser impedido. Porque o Senhor já determinou a vitória. Porque o Senhor já determinou a bênção. Porque o Senhor já determinou que haverá milagres e ninguém vai poder invalidar a tua palavra sobre a vida dos teus filhos. Deus, eu creio na manifestação do teu poder. Deus, eu creio que de maneira especial o Senhor já está trabalhando para dar vitória, para abençoar, para prosperar o teu povo, para fazer como o Senhor fez com Jó, meu Pai, trazendo para eles tudo em dobro do que eles antes, Pai, possuíram, porque tu és o Deus que restaura em todas as áreas quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. E quando nós cremos que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos na nossa história podem ser frustrados, Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida.
Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Jó, ele confessou que o Senhor pode todas as coisas, antes mesmo da restauração acontecer na vida dele. Hoje Deus diz para você: confesse que eu posso todas as coisas e que nenhum dos meus planos, diz o Senhor dos Exércitos, podem ser impedidos na sua vida. Só se posicione, porque Deus vai restaurar a sua história por completo. Não deixe primeiramente a bênção chegar para depois você se posicionar. Faça como Jó. Se posicione antes, porque Deus glorificará o nome dele na sua história. É tempo de se posicionar por fé, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.